Aleluia. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 1. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória, Deus tremendo. Aleluia. Dou glória a Deus por mais essa oportunidade de estar na presença dele, administrando uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dou glória ao nosso Deus também pela presença de cada irmão e cada irmã aqui nessa noite, para sempre cultuá-los no culto de oração, não na minha, mas de oração ao nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória. Livro de Atos, capítulo 7, nos revela dizendo assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdade essas acusações? E isso ele respondeu: irmãos e pais, o Sai, o Deus glorioso, apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para quem eu lhe mostrarei. Aleluia. Ora, nosso Deus, maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, Deus altíssimo, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, tu sabes, ó Deus, que eu não vim aqui nessa noite no intuito de apregoar a tua palavra. Eu vim aqui mais uma vez, ó Deus, para ouvir o que tem de ti para falar. E ti, ó Deus, não eu de tanto nessa noite me escolheste, mais uma vez para estar trazendo uma palavra diretamente do teu coração ao coração do teu povo. Mas nessa noite, ó Deus, eu quero te fazer um pedido. Se eu porventura, ó Deus, vou sair palavra da minha boca para afligir o coração do meu povo, eu te peço, ó Deus, para que tu me cale e não deixe, ó Deus, angustiar o coração do meu povo nessa noite. Mas se tu quer falar, ó Deus, seja meu, seja meu, eu te peço a autoridade do teu Espírito Santo para que seja dito nessa noite, porque eu estou aqui, ó Deus, não para fazer a minha vontade e nem para agradar o coração do teu povo, mas para fazer, ó Deus, aquilo que tu me mandar e aquilo, ó Deus, que tu me ordenar. Espírito Santo, Espírito de Deus, quero te fazer só mais um pedido. Vem arrancado da frieza, toda fraqueza do nosso meio, todo espírito da dúvida, todo impedimento que vem tentar, ó Deus, impedir a tua graça de ser manifesta. Tudo aquilo, meu Deus, que sobrevém para deprimir, meu Deus, a tua presença, eu te peço para que seja repreendido e jogado por terra, pelo poder e autoridade do teu santo nome. Poder se assentar e se sentir no teu coração. Louve ao Senhor com as palmas. Acredito, Senhor, que serei bem breve na mensagem nessa noite. Até porque nessa noite eu vim para ouvir. Adiante você sair da tua casa, que você veio no intuito de querer ouvir uma palavra e não te pregar. Mas é claro que mesmo que eu vim aqui para ouvir, se Deus não me pregar, eu não poderia ficar sentado aí para ouvir. Porque a palavra do Senhor já vai dizendo assim: o coração do homem faz plano, mas quem realiza é Deus. Eu vim na minha casa hoje com um plano de ouvir, mas não é isso que Deus queria. Deus queria que eu subisse aqui e pregasse a palavra, mas isso também não quer dizer que eu não vou ouvir a voz de Deus, porque se a palavra do Senhor já vai dizendo que a palavra dele é como uma espada e dois gumes, que corta para lá e corta para cá. Então isso aí quer dizer que ao mesmo tempo que ele usa o profeta para falar, ele também usa os ouvidos do profeta para ouvir. Deus te poder, Deus te glória. E nessa noite eu quero começar falando da igreja primitiva da terra. O fundamento de toda essa igreja, logo que ela começou a ser fundada na extremidade da terra. E tudo que começa embaixo de grande dificuldade. Porque antes de Jesus vir morrer na cruz do Calvário, não havia essa igreja, havia esse templo para as pessoas entrarem não para adorar, mas somente o sacerdote entraria dentro do templo e oferecia sacrifício para perdoar os pecados do povo. Uma vez que Jesus vem e morre na cruz do Calvário, ele dá a liberdade de todos se curvar diante dele. Aí começa a construir-se as igrejas, começa a levantar-se os templos na extremidade da terra. E quando começa a ser fundados os templos na extremidade da terra, muitos não aceitam. E uma dessas muito que não aceitam são os próprios sacerdotes. São os próprios sacerdotes que dizem ser a boca de Deus na terra, que dizem ser a autoridade de Deus na terra. São os primeiros a se levantar e dizer: não pode acontecer isso. Quando eu vejo sacerdotes tentando impedir as
Deve celebrar-se dentro do templo. Vem encontrar pessoas não para adorar, mas para competir. Não para servir, mas para fazer competição. Para ver quem é o maior, quem é o melhor. Aí quando eu olho para dentro da igreja do tempo de hoje, eu vejo que não é diferente. Porque quando você olha para dentro das igrejas, você vê que eles não servem mais a Deus. Muitos, é claro que não são todos, porque deseja de morar no céu. Mas serve-se a Deus porque quer cargo elevado dentro da igreja. Serve-se a Deus porque quer ficar de bem diante do pastor. Vem para a igreja todos os dias, mas não é para adorar-se a Deus. Porque se visse para adorar-se a Deus, a pessoa ouviria falar língua, a pessoa ouviria dando glória a Deus, a pessoa ouviria alguma coisa diferente acontecendo. Mas fica aí parecendo mais salvo. Como se foi regalado, não abre a boca para glorificar. Aí eu venho dizer que vem para adorar. Não precisa mais do povo chegar até eles confessando o seu pecado, para que eles venham interceder pelo povo para se receber do teu perdão e o receber o povo e o teu perdão de Deus. E uma vez que eles fazem isso, vê as igrejas levantando as pessoas que foram pelas suas livres e pouca vontade. Eles veem que eles têm que pedir. Ele não pode deixar a igreja crescer. Eles não podem deixar a igreja cristã crescer no meio da terra. Aí quando eu vejo isso, eu vejo isso vem de longa data. E quando as pessoas veem alguém crescendo no meio da igreja, quer logo perseguir, quer logo matar e quer logo parar. Mas aí eu me seguro na promessa de Jesus que está no livro de Salmo, capítulo 21, versículo 7. 1000 cairão no teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Êxodo 14:14. A peleja não é tua, mas é do Senhor vosso Deus. O que é o Senhor vosso Deus? Tinha ciência dentro da palavra quando ele começava a pregar. Ele levava os servos para a presença de Deus. No meio das suas pregações, ele dava segura às pessoas. Pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Todo mundo estava vendo um sinal evidente de Deus na vida dele. O povo começa a seguir agora os cristãos. Aí quando o sacerdote vê isso, eles vão dizer: não podemos deixar esse servo vivo. Porque se deixarmos de ser vivo, o povo vai acreditar nesse irmão Jesus. E se o povo acreditar em Jesus, que foi crucificado por amor a mim, por amor a vocês, eles vão começar a seguir o meio cristão e vai abandonar o nós, vão deixar nós o nosso tempo sozinho. Para matar-se esse tempo. Infelizmente tem pessoas assim, que ele prefere matar do que pagar o preço para ser usado. Que ele prefere ferir, ele prefere
separado no último dia, no dia da colheita. Que o trigo entrava, que o trigo seria separado e o joio seria lançado no fogo. Deus se poder, Deus se pode. E o problema não seja esse. O problema talvez que a pessoa olha para a pessoa, para a aparência da pessoa por fora. Você vê uma coisa, mas por dentro a pessoa está totalmente diferente. Aí eu vou ter que dizer, vou ter que falar e não vou deixar se falar. Porque tem pessoa que se afirma naquilo que ela é por fora e esquece de se mudar por dentro. Tem pessoa que se transforma por fora e por fora você olha. Só falta ter orelha e sangue na cabeça. É o verdadeiro cordeiro, mas por dentro é só Deus para ter misericórdia. A isso também a Bíblia que eu vejo Jesus frente a frente com o sacerdote dizendo: vocês que são bonitos por fora são como uma puma, bonito por fora, mas por dentro tem todo tipo de imundícia, tem toda espécie de imundícia. Aí Jesus vai continuar falando: vocês que dizem que fazem o meu evangelho, mas cada alma que vocês ganham, se a Bíblia cumprir dela 2 vezes mais do inferno. Eu tentei botar a volta, mas não consegui. Mas é no inferno mesmo, Jesus disse. Talvez os irmãos não entenderam o que eu estou falando. Foi no inferno mesmo. É bíblico, eu falando. Se você quer queimar aí no seu coração, não queima eu, mas queima a satanás de missão. Porque a palavra do Senhor, quando Jesus estava dizendo: vocês que dizem que pregam o meu evangelho, mas quando vem a alma, a Bíblia dela 2 vezes mais do inferno. Sabe o que vocês estão dizendo? Prega o evangelho, não prega a verdade. Prega a minha palavra, mas pregam Jesus, que só é amor, que vem apenas o coração. E vem falar que não precisa transformação. Aleluia! E a verdade, Jesus nos chama da maneira que nós estamos, mas Ele não quer que nós permanecemos da mesma maneira. Porque a palavra de Deus está dizendo: se tu és sujo, suja cada vez mais, mas se tu és santo, santifique cada vez mais e mais. E quando Jesus está dizendo: vocês que pregam o evangelho, Ele está falando de uma igreja. Eu ia falar o nome dessa igreja, mas eu vou ter que falar. Igreja que tem o nome de hoje, igreja cristã. Aleluia. É claro que não é a nossa cristã, não é a nossa igreja. Eu não vou falar do nome da igreja porque talvez seria imprudência da minha parte. Mas eu vou dizer, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Jesus está falando de igreja que se pendura santo na parede e se curva diante dele. Porque a partir do momento que você ensina a pessoa a seguir essa doutrina, de se curvar diante de santo, ensina a pessoa a doutrina errada, a andar com roupas indecentes, você está afirmando o pedal, você está dizendo que ela está fazendo é correto. E quando você se faz isso, você afirma o pedal do inferno. Irmão, mas eu tenho santo na minha casa. Você está batendo na minha fé, eu não vou crer mais em santo. Eu não quero bater com a fé. Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza que santo não existe. Eu quero que você saia daqui com a certeza que ele não sua casa. Se tiver algum santo lá, você pega, coloca na sacola de lixo e joga fora. Mas é Jesus Cristo pendurado no madeiro. Coloca na sacola também e joga no lixo. Perdeu no lixo não. Joga dentro do fogo. Depois você pega a cinza, clava e enterra. Porque alguém pode passar se você jogar no lixo e pegar essa maldição. Então é melhor você enterrar para ter certeza que ninguém mais vai pegar. Aleluia. Pois bem, mas quando eles venceram, administrando a palavra com sabedoria e consciência, coisa que vem do dom de Deus, eles sentam a parar a caminhada de Estevão. E quando eles sentam a parar a caminhada de Estevão, ela fala para o Senhor, que eles fogem desse mundo para dizer e mentira acerca de Estevão. Porque muitas pessoas quando a mentira levantar você calúnia, nunca foi difícil. Isso sempre foi fácil. Usar pessoas para parar alguém. Satanás sempre teve 1, 2 ou 3. Estou falando 1, 2 ou 3. Estou sendo piedoso, estou usando um mundo de misericórdia. Porque nós sabemos que é muito mais. E se você serve a Deus com sinceridade, você sabe que eu estou falando a verdade. E se você não tiver ninguém levantando intriga no teu nome, sinto muito, desce mais um pouquinho, porque está precisando. Porque senão você
de Deus, no momento nós buscamos a presença de Deus, nós recebemos o Espírito Santo. A partir do momento nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ser alvo de Satanás. Aí ele começa a se levantar contra nós. Aí não é tentar você dizer, então eu não vou pagar preço, porque eu não quero ser alvo de Satanás. Aí se você não for alvo, se você não for perseguido, se você não for caluniado, não carregar a marca de Jesus Cristo nas costas, quando Jesus voltar, você também não terá direito às costas. Nessa hora que Jesus disse, o meu exército é composto, o homem valente valoroso. Quem tem medo de pôr o teu pé no campo de batalha, não é digno de estar no exército de Cristo. Não é digno de entrar na peleja. La sua cala, chala, sua, andarabacala, sua. Você fala de Deus, que eles vão arrumar os homens, eles vão levantar a falsa testemunha em cima do ministério do Senhor. Agora, se eles compreendessem cedo, simplesmente porque ele pregava e anunciava bem na verdade do Espírito Santo de Deus. Aí fala assim a palavra de Deus, que ele vai chegar perante os sacerdotes. Os sacerdotes vão perguntar para ele a verdade que estão dizendo acerca de Deus. Ele vai dizer, vai pregar todo o evangelho para eles. Quando ele estiver pregando o evangelho de Cristo, eles vão ver o rosto dele brilhando, reluzindo na luz de Deus na face dele. Mas mesmo assim, eles vão matar ele. Mesmo assim, eles vão tentar perseguir, vão tentar matar o seu. Mesmo assim, eles vão continuar com a calúnia, vão continuar com a perseguição. Aleluia! Essa é a palavra de Deus. Que eles reunidos vão chegar em um acordo. Vamos pleitejar o Estevão. Porque se nós matarmos Estevão, o ministério de Jesus Cristo perde sua força. Satanás ainda pensa assim, Jorge. Que se parar 1 ou 2 ou 3 dentro da igreja, o ministério de Jesus vai perder a força. Não perde a força. Porque se cair um, Deus levanta 2, levanta 3, levanta 10. E se não houver ninguém para Deus levantar, a pedra falará por nós. Mas o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo jamais deixará de ser pregado. Esperando o Senhor. E ele vai falar ainda, já vejo Jesus sentado na destra do Pai, de braço aberto, mesmo assim o povo não vai ter medo para parar de conseguir ser igreja. Porque esse morreu, mas Deus vai levantar outros. Havia Tiago ainda para pregar, havia Simeão. Deus levanta-se Saulo, converte ele para ser Paulo. E o ministério de Deus não deixa de ser pregado. Para pregar seu evangelho, o exército entrava dentro das casas onde ouvia uma pessoa, pegava a criança pelos braços, mãe pelos cabelos, pai. Alguns tinham a cabeça decepada, outros eram jogados dentro da prisão. Mesmo assim, ele continuava fazendo esse caminho. Aí eu vejo hoje, eu perguntando para Deus, Deus disse me responder. Eu perguntando para Deus, tanto que Deus livrou, então por que Deus não livrou o seu povo? Aí, mas Deus não me falou, mas eu parei, olhei para mim, eu fui entender o motivo de Deus não ter impedido de descer esse futuro. Eu imagino Deus olhando e dizendo, no ano de 2014, levantarão-se um bando de covardes, vou repetir, levantarão um bando de covardes, que terão todo o direito de me adorar, estarão dentro da igreja, terão toda a liberdade para adorar o meu nome, mesmo assim se curvarão diante da dificuldade. Aleluia! Eu vejo Jesus dizendo, vou marcar isso aqui, por exemplo, e vou mostrar para eles que seguiram o meu nome, e adorar a mim acima de todas as coisas, é propor diante da fornalha, não esperando o livramento, mas se preciso for, é descer a sepultura, batendo no peito, dizendo, entrega minha alma nas mãos de Jesus, porque um dia ele morreu por mim, então eu também morrerei por ele. Porque isso me adorar a Deus. E quem me dera se eu soubesse adorar a Deus assim. Quem me dera se você também soubesse adorar a Deus assim. Irmão, tu não pode falar para mim, posso sim. Eu não posso falar,
Mas o Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida pode. Ele conhece. Na chuva e calabacala sua. Sabe o que me chama a atenção? É que a dificuldade ele levanta, ele faz diferente. Talvez seja por isso que o deserto seja a história do Senhor. E hoje a pregação, quando Deus me der essa pregação, eu pedi assim a Deus autoridade. Porque eu falei para Deus, se eu não estiver administrando a tua palavra, da maneira que tu quer que eu administre, eu vou me perder no meio dela. E aí, eu estou acostumado a pregar e ver a igreja privada, a igreja ficar fria. Ela chuva, porque eu já sabia que a igreja era dos gentios. Sabe por quê? Porque nenhum de nós gostamos de ouvir que nós somos sobrados, ainda que somos. Todos nós vamos olhar dentro do nosso coração e falar: esse profeta está na carne, porque ele está me ofendendo no meu coração. Eu não estaria te ofendendo se você fosse corajoso e valoroso. Irmão, mas se você ofende meu coração, você está na carne. Aí depende do jeito que você vem. Porque como eu disse aqui no domingo passado, quando eu falei isso para Jesus, Jesus me ofendeu e disse que todos os profetas dele, nenhum pegou na carne, mas todos foi perseguido, todo foi recusado, todo mundo olhou e falou que ele estava na carne. Ninguém acreditou na profecia de muitos, mas no instante estava sendo usado por Deus. Aí foi aí que eu fui entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo, que só é crente, só é digno do reino do céu aquele que carregar a marca de Jesus nas costas. Porque só é digno do céu aquele que não liga para que as pessoas vão pensar no coração e simplesmente que não está nem aí. Se a pessoa vai dizer: eu vou levantar e vou embora, é você bater palma e dizer para Deus: Deus, até ti, Jesus, quando estava pregando, muitas das vezes a pessoa levantou e foi embora. Eu não sou diferente. Mas eu vou finalizar a mensagem essa noite, porque o intuito de Deus nessa noite não é falar também sem você ver. Aleluia! O intuito de Deus nessa noite não é falar daquilo que você quer buscar aqui nessa noite. O intuito de Deus nessa noite é salvar a tua alma. Porque todos os dias, passadinhos após dia, você se curva diante de Deus pedindo Deus para abrir a porta. Você se curva diante de Deus pedindo Deus para te dar força para tu reformar a tua casa, para tu comprar a tua casa. Tu pede a Deus para Deus aumentar o teu salário. Tu pede a Deus para abrir a porta para o teu marido, para o teu filho. Mas esquece de pedir a Deus para firmar os teus passos. Aleluia, meu Deus! Aí é nessa hora que Deus está dizendo que diante do homem ganhar o mundo e perder a tua salvação. E sempre eu prego a palavra de Deus, eu posso sempre falar de salvação. Porque se eu vou falar de salvação, eu não tenho motivo para me subestimar voltar para pregar assim a palavra de Deus. Porque eu passei dentro da Bíblia. A Bíblia tem de tudo. A Bíblia tem carro, tem casa, tem de tudo. Mas em momento algum, tem dentro da Bíblia podendo eu pregar outro, podendo eu pregar nada. A palavra do Senhor está dizendo assim: a seara é grande, mas poucos são os servidores. Quando Deus está dizendo que a seara é grande, mas poucos são os servidores, está dizendo que a seara está madura. E se ele está dizendo que a seara está madura, ele não está dizendo para me pregar a riqueza dessa terra. Ele está dizendo para mim pregar a sede da transformação, a sede da vida dele. Porque o objetivo de Jesus morrer na cruz do Calvário não é estabelecer aqui na terra o meu reino inteiro, mas é buscar nós para igualar o reino celestial como ele. Aleluia! Mas pois bem, eu lembro se a palavra de Deus só vai 5 minutos e eu finalizo a mensagem. Eu lembro se a mensagem de Deus, eu vejo que cedo não foi comigo que você vê. Eu vejo que um homem como o nome de Tiago fala-se a palavra do Senhor, que foi morto na espada, discípulo de Jesus, profeta, conhecia-se a Deus. Na mesma época que Tiago vai morto na espada, Pedro é preso. Mas porém Pedro, Deus envia um anjo e abre as portas da cadeia e o libera. Aí eu fico imaginando o que se passa no coração da família de Tiago. Eu fico tentando imaginar Tiago olhando, a família de Tiago olhando e dizendo: por que Deus libertou Pedro e Tiago não? Eles são cegos, eles são Deus. Eles são amor, eles são Deus. Aleluia, meu Deus. Mas eu entendo o lado que Jesus está dizendo. Eu enxergo que Jesus deixou o profeta morrer para dizer para você, para dizer para mim, que o motivo de nós estar aqui todos os dias não nos livra da morte, porque a morte é para todos. Mas eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que morrer em Cristo Jesus é viver. Morrer
Preste atenção. Eu só vou contar um detalhe aqui só. Aleluia. Aleluia. E quando eu li esse detalhe, eu vi e imaginei que nós, no nosso tempo, precisamos de ser mais crente. Porque quando todos pensaram que a perseguição da igreja acabaria, lá dentro da Bíblia, não se acabou. Por um tempo eles deixam de perseguir a igreja, mas no tempo de rico, eles voltam a perseguir a igreja com todas as forças. Só rico foi capaz de matar 5 milhões de crentes. 5 milhões de crentes, amando da igreja católica. Fala-se no livro que com os ganhos dos crentes foi capaz de construir uma igreja. Mas os crentes desciam assim tudo no teu tempo, naquele tempo, mas não renegavam o nome de Deus. Aí porque nós vemos dentro da Bíblia, na igreja primitiva os crentes sendo mortos, aí nós vamos dizer, mas eles viram Jesus e nós não. Mas os crentes no tempo dele não tinham visto Jesus, mas conheciam Jesus. Porque fala-se a palavra de Deus, que a fé é aquilo que não se vê, mas aquilo que se sente. Tu não pode ver o Espírito Santo de Deus, mas tu pode sentir intensamente dentro do teu coração se houver sinceridade sobre a tua alma. Mas o que mais me chamou a atenção, eu estou preocupado com a hora, mas o que mais me chamou a atenção na história de Hitler, no tempo que ele construiu o muro de Berlim, foi a história de um menino nome Mihai. Porque Hitler cercou a tua cidade, cercou como levantou-se um muro e todo mundo aqui sabe disso. E ninguém podia entrar, e ninguém podia sair. E lá dentro era proibido levantar-se igreja. Porém, o pastor, vendo que não podia levantar-se igreja lá dentro, ele faz uma igreja subterrânea. Ele não fez isso, é sinceridade, é ter sinceridade. Ele faz uma igreja debaixo do chão. E lá dentro ele fica escondido junto com os seus crentes. Eu vejo sinceridade no coração desse pastor. Sinceridade é assim, me falta no meu, me falta no teu. Sabe por que me falta no meu, me falta no teu? Porque mesmo que eles não podiam adorar, eles estavam no buraco e adorar a Deus dentro do buraco. Nós podemos estar todo dia, irmão Jorge, dentro da igreja. Nós vemos uma vez por semana e orar. Trocando a Deus pelo serviço. Irmão, você não vai me dar comida, eu não, mas meu Deus te dá. Trocando a Deus pelos afazeres da casa. Trocando a Deus por tantas coisas. E falamos que amamos a Deus acima de todas as coisas. Aleluia! Quando você fala isso, que não podemos trocar a Deus pelo serviço na ego, é a Bíblia. Porque a palavra do Senhor vai dizendo, não se preocupar com o que você tem de comer no dia seguinte. Porque Deus cuida de cada passarinho, não deixa nada voltar. Se Ele não deixa nada voltar para os animais, não deixará também para vós e nem para mim. Aleluia. Mas pois bem, aleluia. E quando ele está na palavra no meio da igreja, ele vê que eles não podem sair. Então ele ensina as crianças a sair pegando folheto no meio do assunto. Porque pelo menos as crianças, no coração deles, as pessoas não iam querer matar o soldado dele, que o soldado militar. E uma das crianças, vem umas crianças para Jesus e traz para dentro da igreja. E o pastor pregando, fazendo a escola dominical, ele prega acerca de Jesus crucificado na cruz do Calvário. E quando ele prega acerca de Jesus crucificado na cruz do Calvário, fala que a criança, o livro conta a história, fala que a criança olha a criança sem Tiago. E ele pergunta se realmente é verdade, Jesus morreu por ele. E o pastor fala que Jesus morreu. Ele fala, então se Jesus morreu por mim, então vale a pena também morrer por esse Jesus. E ele sai de dentro da igreja e vai pregar na igreja, vai pregar a palavra de Deus no meio da praça. Quando ele chega no meio da praça, o soldado vai ser aqui. O soldado toma a Bíblia da mão dele e passa a mão dele. Vem a mão dele, a mão dele não vai ficar mais segurasse a Bíblia. Mas pensa que ele parou de pregar o evangelho. Fala-se o livro que ele chora. Mas quando a lágrima dele está caindo, ele fala, machucaram meu irmão. E não aguento mais segurar a Bíblia. Mas ainda posso pregar Jesus como entendendo no meu coração. O soldado vence aquilo, eles não vão desistir, pega a criança, leva a criança para dentro da prisão e deixa ela aprisionada, não bate mais nela. Fala que ele ficou 3 dias aprisionado. Mas os 3 dias que ele ficou aprisionado, era 3 dias ele dando glória a Deus. Aleluia, meu Deus! Depois de 3 dias eles vêm, solta a criança. Pensa que a criança desiste, às vezes chorando para a cola do teu pai, para a cola da tua mãe, uma criança de 12 anos de idade. E o que eu estou falando aqui não é mentira, porque não foi um livro escrito por mão de crente, mas foi um livro escrito por mão de ímpio. Aleluia, aleluia, aleluia.
de Satanás. Você não é de Deus. Quando ele fala isso, ele pega a mão da criança, abre-se a moça, pega o alicate, puxa a língua da criança para fora e passa a faca e corta a língua da criança. E solta a criança cai no chão. O nosso bebê estava lá. A criança cai no chão e sangra até a morte, mas saber a tua morte. Ele pega o sangue que está jorrando da tua língua e escreve na parede dizendo: puderam arrancar a minha língua, mas não puderam jamais arrancar Jesus do meu coração. Mas a mensagem não acabou. Fala-se a palavra, fala-se o livro, que o general manda um dos seus soldados, diz para o seu soldado: vai lá buscar água e lava isso aqui. E quando o soldado vai buscar se a água que ele vai voltar, o general fica lendo a mensagem. Quando o soldado volta, o general está chorando. Quando o soldado vai apagar a sua escrita, ele fala: não apaga, porque se essa criança morreu por essa causa, então realmente Jesus existe. Fala-se a palavra, isso aqui, fala-se a palavra, não fala-se o livro. E naquele dia, aquela criança mesmo, depois de morta, ganhou-se 5 general e mais 12 soldados. Porque homem de mulher que é homem de Deus, e mulher de Deus que é verdadeiro, será Deus. É assim, mesmo depois da tua morte, a tua história permanece viva para ganhar e ganhar-se a alma para o reino de Deus. E quando eu vejo essas mensagens, eu começo a entender. Eu entendo que servir a Deus não é sempre esperado para mim. É estar preparado para tudo. É estar preparado para cair. É estar preparado para ser querido, para ser atingido. A vida de Jesus está conosco. No Novo Testamento, parece que o Evangelho de Jesus muda completamente. Porque no Velho Testamento, tudo que nós vemos é os homens recebendo o livramento. Só o livramento. No Novo Testamento parece diferente. Nós vemos muitos homens, milhares e milhares de homens descendo essa cultura. E é esse Evangelho que nós vemos hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor.